Olá, nesse vídeo você vai entender, compreender, saber, descobrir quais são os piores alimentos para uma pessoa que tem diabetes. Olá, muito prazer, eu sou o Wellington Filho, especialista em nutrição, e nesse vídeo eu vou te explicar em detalhes do porquê que esses alimentos são ruins, né? Você já deve ter ouvido ao longo da sua vida aí, se você tem diabetes, se você tem pré-diabetes, conhece alguém que tem diabetes, já deve ter ouvido o seguinte: o açúcar não pode, diabético não pode comer açúcar. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar que existe um alimento que é pior do que o açúcar, que sobe mais a sua glicemia do que o próprio açúcar. E antes de mais nada, o que você precisa saber é que, basicamente, os alimentos que contêm açúcar, no final das contas, eles são esses tipos de alimentos aqui, ó. São alimentos que contêm carboidratos. O carboidrato, em essência, no final das contas, depois que você come, ele vai virar açúcar no sangue, tá? Tem alimentos que tem carboidratos que são que vira mais açúcar, que vira menos açúcar, vai depender da quantidade de fibra, enfim, mas isso é o de menos. O importante é você entender o básico. Carboidrato vai virar açúcar. Se tem fibra ou não, isso aí só vai te atrapalhar. Saber, não, mas esse carboidrato tem fibra, então se você comer, ele não vai ser tanto. Pare com isso, né? Foque no mais importante. Se você focar que a quantidade de carboidrato, no final das contas, vai virar açúcar, isso vai te ajudar muito mais e te confundir muito menos do que as pessoas falarem: não, esse bolo aqui, que é feito disso, que tem isso, ele tem um carboidrato resistente, então ele não vai, no final das contas, entra dentro do seu corpo, vai virar glicose, açúcar. Eu falo isso para que fique mais fácil para você. Eu converso, como eu sempre digo, eu converso com pessoas, né? Então, eu preciso deixar uma linguagem técnica, científica, para não afastar as pessoas, para trazer as pessoas para elas entenderem exatamente. Se você compreender e olhar o rótulo, começar a olhar o rótulo e olhar aquela quantidade de carboidratos, vai ser o melhor para você. Então, comer um alimento, ele tem carboidrato, no final das contas, vira glicose. Guarde isso. Quais são esses alimentos que contêm muito carboidrato? Eu vou falar aqui de alguns deles e basicamente eu vou generalizar aqui para que você entenda. Eu quero te dar liberdade, liberdade no sentido de você ser autônomo, não precisa ligar: Wellington, eu estou aqui no mercado e eu respondo, tá? Eu respondo todo mundo. Aqui nas minhas redes sociais você pode acessar, me seguir, lá você me vê lá no mercado fazendo compras e tal, um monte de coisa, medindo a glicemia antes. Eu pego lá o meu famoso, cadê meu aparelhinho, cadê? Sumiu, tá aqui. Eu pego lá o meu aparelhinho, o meu glicosímetro, eu mostro lá para minha audiência: se você, aqui, ó, vou medir minha glicemia antes, agora eu vou comer aqui esse pão, vou comer aqui tal, esse alimento. E aí você vê o resultado depois da glicemia subindo ou descendo, porque às vezes as pessoas não acreditam, né? E um aparelhinho como esse é baratinho para você comprar, né? Ele custa R$50, o que é caro são aquelas fitinhas, né? Que é bem caro. Então, mas é importante, te ajuda bastante a você entender. Então eu faço isso. Me siga aí para você aprender isso também. E o que eu quero te falar aqui então, nesse vídeo, é que você compreenda que no final das contas, os alimentos que você come vira açúcar. E eu vou generalizar aqui para você, como disse, porque eu quero que você seja independente, eu quero que você tenha essa própria autonomia. Às vezes, certas profissões, aqui um detalhe aqui, só entre nós, falar baixinho aqui, certas profissões, eles gostam de deixar a pessoa dependente delas, né? Fala a linguagem complicada, linguagem difícil, né? E tal, esteatose hepática, ou fala alguma coisa, hepatite e tal, esteatohepatite, enfim. Gordura no fígado, tá bom? É a gordura que fica ali no seu fígado, acabou, sabe? Para fazer com que afaste a pessoa, ou no fim, faça a pessoa não entender nada. É por isso que às vezes a pessoa recebe o diagnóstico de diabetes e toma aqui, remédio para a vida toda. Mês que vem você aparece aqui, tá bom? E aí vai. Mas eu não pago pela minha consulta. Tá, mas você está indo num sistema médico que está estimulando esse tipo de atitude, e esse remédio que você pega às vezes de graça lá na farmácia, enfim, na farmácia popular, ou seja lá o que for, não é de graça, você está pagando meio de impostos e tal, quando de repente não seria tão necessário se esse profissional pudesse conversar com você, detalhar melhor, te ajudar a mudar isso, né? Então eu vou te falar aqui, grãos de um modo geral. Os grãos de um modo geral são alimentos que contêm muito carboidrato.
O arroz, eu sei que você gosta de arroz, tá bom? Não fique chateado, por favor. Entenda o seguinte, ó. Eu não estou aqui falando para você que você deve parar de comer arroz ou comer aquilo. Não, você pode comer o que você quiser, fazer o que você quiser. Eu aqui estou como profissional te dando aqui uma dica, te dando aqui alguns conselhos. Talvez você tenha 50, 60, 70, 80, 90, 110 anos, né? Tomara que tenha aqui alguém de 110 anos. E comeu esses alimentos a vida toda. Será que não é possível agora, quem sabe, hein? Você diminuir um pouquinho, reduzir bastante para ter mais saúde na sua velhice? É o meu conselho para você. Então, o arroz, se você olhar lá o rótulo do arroz, você vai ver lá 100 gramas. Em 100 gramas de arroz, mais de 50% é carboidrato. Então, mais de 50% vira açúcar. O arroz é poderoso. Mede, não acredita em mim. Come o arroz lá, mede antes a glicemia e come lá um pouquinho, né? É um alimento que explode. Os grãos de modo geral. Então eu falo de arroz, eu falo de feijão, eu falo de milho, lentilhas, tudo. Alguns menos, outros mais. É claro, quando você quer comer, você vai procurar os que tem menos, né? Bem menos. Porque eles se transformam em açúcar. É por isso que sobe a glicemia. Aí a pessoa fala, Wellington, agora eu entendi. Para virar glicose, açúcar no sangue, não precisa ter o sabor doce não, né? Tá vendo aí? Agora você aprendeu, porque você foi comer o arroz, viu lá que a glicemia, pum, explodiu, subiu a glicemia. Porque você comeu arroz, você mediu antes e depois. É isso. Nem todo alimento que se transforma em açúcar tem o sabor doce, tá? Aliás, a maioria. E é essa a grande enganação, né? A pessoa acha que está comendo algum alimento. Não, mas não é doce, pode comer, não tem problema. O doce ele já tem na cabeça dele ali. Doce não pode, doce não pode, doce não pode. Mas aí ele cai em outros alimentos. Então, essa linha primeiro, grãos. Então, os grãos, de um modo geral, são alimentos. Wellington, fala de outros grãos aí. Eu falei de alguns grãos, então eu estou te falei do milho. E a farinha de milho pior ainda, tá? Pior ainda. O milho em si, ele vai ser menos porque ele é integral, né? Você está comendo o milho ali próprio ali, né? Então ele vai ter várias substâncias que vai ajudar a diminuir aquele impacto. E quando a gente tritura um alimento, aí eu estou falando, e a farinha de arroz? É de arroz? É pior ainda, quando você moe. Aí eu vou te usar o do açúcar refinado. Você já sabe que o açúcar refinado ele é o pior de todos, que ele é mais refinado ainda. É como se fosse um tipo de combustível que queima mais ainda. Então quando você tritura um alimento, quando você tritura o arroz e faz a farinha de arroz, vai subir a glicemia do mesmo jeito como o arroz, só que pior ainda. E a mesma coisa com o milho, se você pega a farinha de milho, estou falando do cuscuz, desculpa, estou falando do cuscuz, também vai subir. Mede, não acredita em mim, mede que você vai ver. E outro alimento, então eu já estou falando de farináceos, sair lá dos grãos e aquilo que esses grãos produzem, farinha de arroz, farinha de milho, né, que você faz o cuscuz. Aí eu vou falar aqui nos outros grãos, o trigo, né, trigo é um grão, né, Então, no final das contas, o trigo, ele é o pior desses, tá? O trigo sobe mais a sua glicemia que o próprio açúcar. Você pega uma colher de trigo e comer uma colher de açúcar e comer, se medir antes e depois e ver qual que é pior, o trigo vai subir mais a sua glicose no sangue do que, né? E eu sei, esse é o pior problema. Eu gosto de um arroz, né? Quem é que não gosta do famoso arrozinho com, sei lá, com bifezinho e tal, uma saladinha, né? O arroz faz parte da nossa cultura, eu sei disso. Eu não estou aqui sendo o cara chato, não pode, você pode tudo, tá? Mas isso, para você que quer reverter o diabetes, pode não ser o ideal, o melhor para você fazer agora. Então você já aprendeu que os grãos, de um modo geral, eles estimulam demais a glicose, né? Estimulam demais a insulina, porque tem muito carboidrato, tem muita glicose, vai virar tudo glicose no final das contas. Os derivados desses grãos, tá? E aqui, que são os farináceos de um modo geral. Aí eu estou falando de trigo, de fécula de mandioca, né? De maisena, de farinha de milho. Todos eles vão se transformar em açúcar quando você come. Vai ter pergunta aqui embaixo. Eu não posso comer nada, então não sobrou nada. É porque os seus hábitos hoje, eles basicamente estão focados nesses alimentos. Eu sei. Eu vou numa padaria também. Quando a gente vai numa padaria, dá até tristeza, né? Porque é só pão e tudo feito de trigo, e de todas as cores e sabores e cheiros, né? Quem é que não gosta daquele cheirinho de pão agradável? Eu sei o quanto pode ser complexo e desafiador, né? Você ter que reduzir, diminuir, em alguns casos eliminar.
Mas é pela sua saúde. É pela sua saúde. Será que o que mais importa para você, afinal de contas? Poxa, será que 50 anos comendo esses alimentos, 30 anos, 10 anos comendo esses alimentos, você não pode agora, nesse momento, diminuir um pouquinho a quantidade desses alimentos, reduzir ou eliminar para você ter mais saúde lá na frente? Você até de repente abrir uma ou outra exceção, porque você quer reverter essa doença, quer eliminar o diabetes da sua vida? É possível. Então, grãos, derivados de grãos, farináceos de um modo geral, eles vão, né? A tapioca, sim. Cuscuz, sim. Coisas feitas de trigo, sim. Tudo vira açúcar, é só comer. Nas minhas redes sociais aqui embaixo, que eu deixei lá os links, tem lá nos meus status, lá nos stories, enfim, tudo, onde eu mostro, eu comendo diversos alimentos, mostrando o antes e depois e como aquele alimento pode impactar. Aproveita para seguir lá também, tá bom? E aproveita, claro, para compartilhar esse vídeo com pessoas, ajudar pessoas que têm diabetes, enfim. E colocar aqui também as suas perguntas, na medida do possível, eu vou tentar responder, tá bom? Mas o mais importante é o conteúdo que está aqui, tá? E sem polêmica, aqui a gente não cria polêmicas, aqui a gente é direto. Se tiver algum especialista aqui falando, não, mas você falou isso, você devia ter falado assim, ou assado. Gente, eu falo para a pessoa entender e ser prático. Tá? Como é que abre uma porta? Você pega a maçaneta, vira para o lado, abre para um lado e vai. Pronto. Agora, se eu quiser complicar, eu posso dizer, olha, antes de você se dirigir à porta, a maçaneta que é feita de metal não vai resolver o seu problema. O básico é o que funciona na reversão do diabetes. E isso eu já fiz com milhares e milhares de pessoas, ensinando essas milhares e milhares de pessoas, né, a reverterem, a entenderem como reverter o diabetes. E é isso que eu ensino, é isso que eu faço, essa que é a minha missão. Então nesse vídeo você está entendendo que os grãos de um modo geral, os derivados desses grãos, os farináceos de um modo geral, vão subir a sua glicose, vão subir a sua glicemia. Basicamente, esses são os principais alimentos. Eu diria até, se você reduzir a quantidade, né, desses alimentos, você vai ter uma melhora grande, né? E aí a pergunta dos comentários que eu falei aqui embaixo, vem cá, e aí, o que eu como? Gente, tem todo o resto, né? Se você focar a sua alimentação principalmente em proteínas, e aqui nós estamos falando em proteínas animais, porque não adianta você comer proteínas vegetais, né, farelo, o farelo de trigo. Você vai ver que o farelo de trigo vai ter muito mais carboidrato do que proteína. Proteína de soja é um tipo de proteína que você não vai conseguir absorver direito aquela proteína. É como se a proteína da soja entrasse aqui, o código de barra aqui do nosso corpo lê e diz, não, isso aqui eu não conheço, o que é isso aqui? E aí simplesmente vai direto para o número 2 e aquilo não vai servir de muita coisa para você. A carne é um alimento ancestral, sempre foi ensinado para nós, desde os nossos avós, que é um alimento saudável, é o prato principal, não é? Sempre foi assim. O fato é que nos últimos anos, da década de 70, 80 para cá especialmente, esses farináceos tomaram conta dos supermercados, né? E aí as pessoas começaram a comer menos carne, menos ovos, sempre atacando os ovos, né? Então, de manhã, por exemplo, você pode ter o hábito de comer ovos, de comer omelete. E fazer como eu faço aqui, por exemplo, de vez em quando, o que eu faço? Eu como um omelete com a carne que sobrou do outro dia, com o frango que sobrou do outro dia, ali, trituro ali, coloco. Frito em quê, Wellington? Eu posso fritar em quê? Na banha de porco? Pode. Na manteiga de leite? Pode. Isso aqui é um tema para um outro assunto, tá? Porque muita gente acha que, mas a manteiga ela entope a artéria. Não tem nada a ver. Não existem estudos que comprovam que a carne faça mal à saúde de alguém, tá? Estudos duplo cego randomizados. Pode ser que alguém até coloque algum estudo aqui, mas não é um estudo duplo cego em que eu pego aqui 100 pessoas, essas comendo carne, essas não comendo carne e vejo o que acontece. Pode até ter algum estudo desse, mas o que acontece? Essas pessoas estavam comendo fast food. A pessoa no estudo não mostra que essa pessoa comia carne, mas comia fast food, comia isso, comia aquilo e outras coisas. Então fica um estudo misturado, tem que ser um estudo duplo cego randomizado. E os que existem, não existem essa comprovação. E é claro, eu vou estimular sempre que você compra a carne in natura, que é bem melhor, né? Não compre aqueles enlatados, de preferência, porque vai ter alguns conservantes, alguns acidulantes e alguns
e alguns defumados, tem até açúcar. Então evite, compre o alimento puro. Então nesse vídeo você já viu aqui as dicas sobre os piores alimentos para quem tem diabetes. E já dei algumas dicas importantes dos melhores alimentos. E um desses alimentos é a carne e essas gorduras que eu falei. Compartilhe, ajude as pessoas a entenderem melhor essa doença, porque quando a gente ajuda a pessoa, a gente se sente mais útil e aí a gente começa a criar uma onda positiva ao nosso redor. Até o nosso próximo vídeo, não esqueça de compartilhar e curtir e siga aqui os nossos links aqui embaixo. Até lá!